A harmonização facial, nossa, quem não olha com bons olhos para esse procedimento e avanço da ciência, sim, ela pode trazer resultados maravilhosos, mas quando usada de forma inadequada, nossa, os efeitos podem ser danosos. Para abordar esta questão tão delicada de beleza ou de desarmonização, nós recebemos no De Bem com a Vida, aqui na sede da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, e sendo recepcionados pela Anfitrião Gastronomia, como vocês estão vendo aqui atrás, o pessoal já está usufruindo desse tempero inigualável. Para abordar este tema, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer o cirurgião dentista Felipe Boabad de Barros. O Dr. Felipe é doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia e também em harmonização facial. Como vai, Dr. Felipe? De bem com a vida? Tudo bom, Cris? Como é que vai? É um prazer mais uma vez estar aqui falando contigo e depois de algum tempo a gente retornando, né? E a gente vai tentar esclarecer alguma coisa aí sobre a harmonização facial, como tu disseste, né? Toda essa questão aí que hoje está, em alguns casos, se tornando uma desarmonização, né? Pois é, aquilo que veio para nos tornar ainda mais belos e joviais pode trazer resultados não harmonizados? Como é que é isso? O que a gente tem que determinar? A gente sabe que o envelhecimento, basicamente, ele leva a uma série de efeitos, não só na face, mas em todo o corpo, mas como a nossa área é trabalhar com a face, nós estamos observando que assim, as pessoas estão tendo, obviamente, um envelhecimento, hoje elas se cuidam muito mais, e isso também leva a uma tendência das pessoas quererem fazer procedimentos para, digamos, amenizar esses efeitos. Dentro disso, então, nós temos alguns casos que a gente está observando aí, e aí já não são de pessoas tão com uma idade tão avançada, então nós temos profissionais aí, basicamente, às vezes utilizando diversos produtos em pessoas extremamente jovens. A questão de ser jovem, às vezes, em alguns casos, Cris, está relacionado com a gente poder, digamos, prevenir, às vezes, o efeito de uma ruga, o aparecimento de uma ruga. Porém, o que a gente está observando também é que nos outros produtos, como os preenchedores, o ácido hialurônico ou os bioestimuladores, nós temos às vezes um excesso, as pessoas estão ultrapassando, e é um negócio que é o que a gente chama às vezes, o próprio paciente tendo o dimorfismo, ou seja, ele não consegue entender o quanto que ele já está. Então ele começa a exigir mais, ele quer mais, ele quer mais. E às vezes esse excesso de tentar deixar, por exemplo, uma pele esticada, está fazendo que a pessoa fique, e se tu observar, todos têm basicamente, quando tu vê esses exageros, excessos, a gente vê as pessoas basicamente com o mesmo formato de rosto, com a mesma, são pessoas totalmente diferentes, mas tu olha assim, fez harmonização em excesso, fez harmonização em excesso. Isso é uma coisa assim que está bem frequente, que a gente está observando atualmente. É um perigo, às vezes, né, sob o ponto de vista estético, né, psicológico, mas que, obviamente, a gente tem que tentar remediar esses problemas, né? Doutor Felipe, para quem está nos assistindo e já sofreu desses excessos, eles podem ser corrigidos? Sim, em alguns casos, dependendo do produto, nós temos que observar, lógico, essa questão mais sistêmica, ou seja, do paciente propriamente dito, porque às vezes os pacientes eles apresentam determinadas incompatibilidades com os produtos também, mas retirando isso, numa eventualidade do paciente sofrer por exemplo, um excesso, na questão do ácido hialurônico, nós temos a chamada hialuronidase. Ela vai praticamente combater, né, vai destruir aquele efeito que o ácido hialurônico fez. Com os bioestimuladores, muitas vezes nós temos que aguardar um tempo maior, existem algumas coisas que podem ser feitas, porém a gente tem que observar essa questão sistêmica do paciente, porque tem pacientes que têm maiores reações do que outras, reações inflamatórias, de criação de grânulos, de nódulos,
de granulomas, e aí esses casos a gente tem que muitas vezes ir com maior tempo. E existe também a questão, às vezes, de remoção cirúrgica. Existem alguns pacientes que receberam alguns produtos que infelizmente é uma resina praticamente, e são produtos já que geralmente têm que ser retirados, né, do corpo quando ele começar a ser produzido. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos. A gente viu muitas pessoas que fizeram os lábios com o PMMA, que é uma resina, um acrílico, e aquilo fica causando uma reação inflamatória constante durante muito tempo. Então às vezes a pessoa botou uma vez só, mas no ano que vem ela está maior, no outro ano ela está maior ainda. E aquilo vai aumentando cada vez mais, porque vai aumentando a reação inflamatória. Muitas vezes esses casos é só removendo mesmo. Né? Meu Deus. Para encerrar, doutor Felipe, o nosso público é a geração 50+. E muitos dizem, o Botox, não sei o quê, já não é mais um procedimento eficiente. É verdade? É que o Botox, na verdade, a toxina botulínica, né, o Botox é um nome comercial, ele é específico para fazer um relaxamento da musculatura. Quando tu faz o relaxamento da musculatura, tu vai ter, a princípio, menos ruga. Agora, um vinco, muitas vezes mais acentuado, ou uma pitose, que é o caimento da face, ou o que a gente chama, como se estivesse secando, né, na verdade, isso a gente, às vezes, tem que repor alguma coisa para aquilo, adquirir um novo volume, o volume que existia antes. Então, são produtos diferentes, só que nós temos, além disso, nós temos fios que estimulam o colágeno para a melhoria da pele, nós temos fios de sustentação ou de tração para a gente conseguir puxar essas imperfeições que ficam. Nós temos hoje as próteses bucofaciais, que são como se fossem assim procedimentos mais definitivos, que vão durar um longo tempo, né? Às vezes 10 anos, 15 anos. Que boa notícia! Diferente, por exemplo, dos outros produtos que às vezes duram 6 meses, um ano e meio, às vezes, é o máximo que se consegue com alguns produtos. Agora, uma prótese, uma vez que foi definido o defeito, nós podemos colocar uma prótese em mento, em região zigomática, enfim, muitas regiões. Então, você que está nos assistindo já sabe. Pode ter 50, pode ter 60, pode ser 70, não importa. Tem direito, sim, a uma aparência ainda mais bonita e jovial. É isso, doutor? Isso mesmo, Cris. Então, muitíssimo obrigado. E nós agradeço. Vamos voltar a ter essas dicas maravilhosas e esperar o próximo ano cada vez mais jovial e de bem com a vida.